Que a Ali Hazelwood vem ganhando cada vez mais terreno quando se trata de romances envolvendo cientistas e cenas bem hot é um fato. Mas vale a pena ler essa autora? Oi, eu sou a Emanuela e no vídeo de hoje eu vou falar pra vocês se vale a pena ler Ali Hazelwood. A Ali Hazelwood, ela é PhD em neurociências, então ela é doutora em neurociências. E ela também começou a escrever romance. Eu acho que o primeiro romance dela, de fato, foi A Hipótese do Amor, que começou como uma fanfic de Star Wars. A Ali Hazelwood, ela nasceu na Itália, mas ela morou também no Japão e na Alemanha. E aí ela também tem vários artigos publicados, mas ela ganhou muito terreno como escritora de romances envolvendo protagonistas das áreas STEM, que é ciências, tecnologias, engenharia e matemática, e esses romances com hot. Então nesse vídeo aqui eu vou falar as minhas opiniões a respeito de cada um desses contos, falando um pouquinho de cada um, sobre o que eles se tratam, o que eu achei sobre cada um deles, e no final eu vou dar a minha opinião geral, se vale a pena ou não ler Ali Hazelwood. Então eu vou tentar destrinchar aqui com as minhas opiniões, minhas considerações enquanto uma mulher da ciência. Então, se você gosta desse tipo de vídeo, já curte, deixa um comentário, me ajuda bastante no engajamento. Se você não sabe, durante o mês de abril eu estou lançando vídeo todos os dias, em comemoração a 2 anos aqui do canal, e é o mês do meu aniversário, que é dia 25 de abril. Inclusive, se quiser me dar um presente, tá aqui na descrição a minha wishlist, então sinta-se livre. Mas também, se quiser me dar um presente, seu engajamento já é tudo que eu te peço durante esse mês de aniversário. Já compartilhe com aquele seu amigo que você também acha que gosta de conteúdo literário, que quer saber um pouco mais sobre a Ali Hazelwood, e me ajuda engajando bastante o vídeo. Todos esses livros eu já li até o momento, foram os únicos que foram traduzidos pra cá pro Brasil. E até o momento, o único físico que eu tenho é A Hipótese do Amor. Todos eles foram trazidos pra cá pelo Brasil pela editora Arqueiro. Um novo quadro que eu quero trazer aqui pro canal é lendo todos os livros de um determinado autor e falando se vale a pena ler ele ou não, de acordo com as minhas opiniões. Eu quero fazer também da Helena Armas, da Emily Henry. Então, se você quer que eu faça de algum autor específico, já comenta aqui também. Eu vou adorar ler todos os livros traduzidos desse autor e poder falar aqui minhas impressões, minhas opiniões e saber se vale a pena ou não ele. Começando com a Ali Hazelwood, que eu já tinha lido um dela. Eu estava muito interessada em ler cada vez mais livros delas, porque, pra quem não sabe, eu faço matemática, estou quase me formando em matemática, que é uma dessas áreas STEM, né, que envolve a matemática. Então, eu achei muito legal ter um livro protagonizado por mulheres na ciência, porque eu sei como é que é estar, basicamente, ser uma mulher na ciência. Então, eu vim aqui dar minha opinião, não só como leitora, mas também estando dentro, relativamente, da área. Não na área acadêmica, porque todas as protagonistas delas já estão, assim, pós-graduação, doutorado, e eu ainda estou finalizando minha graduação, então pode ser que as minhas opiniões, de certa forma, sejam restritas, mas eu vou tentar expressar o que eu senti lendo cada um deles e minha opinião geral. Vou começar com A Hipótese do Amor, que eu posso até não dar uma opinião tão precisa, porque eu li no final do ano passado, mas tem vlog dele aqui no canal. Mas aqui a gente acompanha a Olive e o Adam. Esse livro aqui, ele começou com uma fanfic de Star Wars, mas ele ganhou muito público, então veio aí o lançamento desse livro. A Olive, ela é uma estudante de doutorado em biologia na Universidade de Stanford. A Olive, ela namorava um carinha, ela terminou com ele, eles não tinham nada a ver e tal. Namorava não, né? Ela acho que teve um encontro com ele. Eles não tinham nada a ver, ela acabou terminando e ela percebeu que a melhor amiga dela gostava dele. Só que a amiga dela não é talarica, e aí a amiga dela não queria sair com ele de jeito nenhum, porque achava que a Olive ainda gostava dele. Aí ele falou assim, não, eu tô saindo com um cara. E no dia que ela falou que teria encontro com esse novo cara que ela tá saindo, que não existe, ela foi pra faculdade pra trabalhar no laboratório dela, porque ela é super viciada em trabalho, né, no laboratório dela. Só que aí, enquanto ela estava lá, a amiga dela apareceu de surpresa. E quando ela viu, a amiga dela decidiu beijar um cara aleatório no corredor pra não parecer que ela estava mentindo. Então ela beija esse cara, que é o Adam, e ele é professor de doutorado já. Ele tem um laboratório, tem os professores dele, os alunos dele, mas ele não é professor direto da Olive. Isso até não seria meio proibido, né? Porque relacionamento com professor e aluno, né? Enfim. Mas aqui a gente tem que entender que são dois adultos. Uma mulher que já está no doutorado e um cara que já é professor de doutorado. Ele já tem 20 e poucos anos, ela inclusive é nova até pra estar no doutorado. Todas as protagonistas da Ali Hazelwood são muito novas até pra terminarem doutorado. Mas enfim. E aí ela beija esse cara e depois que ela percebe quem é, e é um cara que a maioria das pessoas do instituto odeia. Mas aí eles têm que fingir que namoram pra amiga dela não descobrir que ela só beijou um cara aleatório, pra a amiga não pegar a mentira dela. E o Adam vai acabar entrando na onda porque ele precisa de uma situação lá envolvendo o cargo dele enquanto professor neste instituto, porque acham que ele não tem nada aprendendo ele lá em Stanford, e Harvard, acho que é Harvard, se eu não me engano, tá concorrendo, tá querendo chamar ele pra lá. E aí, pra ele mostrar que ele tem uma base sólida lá em Stanford, ele estaria namorando com essa pessoa, que seria a pessoa que não faria ele se mudar repentinamente. Então aqui, esse livro, a gente acompanha esses dois, que eles inevitavelmente vão acabar se apaixonando. Começou a quererem
cancelar a Ali Hazelwood foi por conta da cena de sexo desse livro, por eles não usarem camisinha. Foi meio polêmico, mas por isso que eu falei lá no início, porque eles são adultos. Inevitavelmente, em relações sexuais de adultos, isso acontece. Não é para uma criança de 14, 15 anos estar lendo esse livro. Porque crianças dessa faixa de idade não vão entender determinadas coisas aqui. Não vão entender nem a relação de professor e aluno que tem aqui nesse livro. Porque é relativamente problemático, mas é um livro mais 18. Pessoas que têm mais de 18 anos vão entender melhor esse tipo de coisa. O mais 18 não é só pela cena de sexo, é muito mais que isso. É entender, por exemplo, essa relação de professor e aluno. Então aqui a gente tem essa história. Eu gostei muito desse livro, eu avaliei ele com 5 estrelas. Ele realmente foi tudo o que prometeram. E eu gostei bastante, como eu falei, tem vlog dele. Tem essa questão que queriam cancelar ela, mas eu acho que é questão de entender o público desse livro. Vou falar pela ordem, né, de lançamento dela, não necessariamente pela ordem que eu li. Depois dele temos A Razão do Amor. A Razão do Amor eu li durante o mês de março. E aí, aqui, a gente acompanha que a Bia, ela não tá com um emprego muito bem estruturado e ela consegue uma proposta de emprego de trabalhar num projeto na NASA de construir um capacete espacial para astronautas irem para o espaço. Só que quando ela chega lá, ela se depara com outro líder dessa pesquisa, né, desse trabalho, que é um cara que ela odiava durante o doutorado dela, que é o Levi. A Bi e o Levi, eles trabalharam juntos no mesmo laboratório de uma orientadora específica, e eles não se dão bem desde aquela época, porque o Levi, ele se dava bem com todo mundo, menos com a Bi. Ele não falava com a Bi direito, ele era super grosseiro com ela. E além disso tudo, deles dois trabalhando juntos, né, a Bi, ela tem um perfil no Twitter que se chama O Que Marie Faria. Marie Curie foi uma cientista muito famosa, né, dentre as mulheres da matemática, e a Bi, ela criou esse perfil muitos anos atrás como uma forma só de desabafar sobre problemas que mulheres na ciência passam. Homens machistas, falta de oportunidade, falta das pessoas darem importância para as falas dela, e quando é um cara que fala, darem uma importância muito maior. E esse perfil dela ganhou um grande público, porque muitas mulheres na ciência se identificaram com os questionamentos que ela fazia. Só que ela criou esse perfil anonimamente, então ninguém sabe que é a Bi por trás desse perfil, né, o que Marie Curie faria. E dentro desse perfil, como ela tem um alcance muito grande, ela tem uma amizade virtual, que é com esse cara, que eu já não me lembro o nome do perfil dele, mas ela também não sabe a identidade dele, porque o perfil dele também é criado de forma anônima. E eles são amigos já há bastante tempo, eles conversam bastante e tal. E aí, eu acho que desde as primeiras páginas fica muito claro que esse perfil é do Levi. Então a gente tem ali uma história onde eles dois estão trabalhando juntos e se odeiam, mas no mundo virtual eles são muito amigos, eles desabafam sobre as vidas pessoais deles um com o outro. Mas enquanto em A Hipótese do Amor era algo que não tinha me incomodado, a descrição dos personagens, tanto que não foi algo que eu anotei, que eu enfatizei enquanto eu falei de A Hipótese do Amor, já aqui eu já achei essa similaridade. Como eu já tinha lido A Hipótese do Amor, aqui quando a Bi, no caso, né, a Ali Hazelwood descrevia tanto a Bi quanto o Levi, ficava muito característico. Eu anotei algumas citações aqui. A gente tem, por exemplo, onde ela fala assim: meu Deus, como é alto e largo, parece um carvalho de 1000 anos. Por que comparar com carvalho, aleatoriamente? E essa frase aqui que parece furioso, a Bi falando a respeito do Levi, parece furioso e grande, furiosamente grande. Qual o sentido dessa frase? Então aqui a gente começa a perceber que a Ali Hazelwood, ela escreve homens e mulheres extremamente característicos. Brancos, a mulher extremamente baixa e o cara extremamente alto. Não é um meio termo. Eu sou uma pessoa de 1,72. Eu sou considerada alta por ser mulher. Mas, tipo assim, todas as meninas, elas são muito baixinhas, tipo assim, 1,50, 1,60, e os caras são sempre, tipo, quase 2 metros. 1,90, 1,80, muito altos e meninas muito baixas. Não tem meio termo. Então aqui eu já comecei a perceber isso. E eu vejo muita gente falando mal de A Razão do Amor por falar sobre muitos termos científicos. Eu, enquanto uma mulher na ciência, eu gostei muito disso. Eu achei muito interessante de saber mais sobre a área de pesquisa. E eu entendo a Ali Hazelwood falar sobre uma área que ela entende, até porque ela é neurocientista e aqui a Bi também é neuroengenheira, né, barra neurocientista. Enquanto a Olive, de A Hipótese do Amor, era biologia, então não era a área de pesquisa da Ali, aqui ela pode falar com propriedade, porque é a área de pesquisa dela. Então eu entendo ela não conseguir separar o gosto pessoal dela, da área de pesquisa dela, da protagonista que ela tá escrevendo, porque seria como se a Bi fosse ela. Então, eu gostei muito dos termos científicos, de toda a descrição que dá do projeto que eles estão fazendo. Eu entendo as pessoas não gostarem, porque eu sei que não é todo mundo que vai ter interesse nisso, mas eu tive bastante. Então, eu gostei desse livro como um todo. Teve essa questão dos estereótipos de cada um, mas eu, como um todo, gostei bastante de A Razão do Amor. Eu achei super divertido, e ele entrega exatamente isso, de comédias românticas protagonizadas por mulheres nas ciências.
Agora falando do livro, né, Odeio Te Amar, começando com o primeiro conto, Sob o Mesmo Teto. Aqui a gente acompanha a Mara e o Liam. A Mara, ela também não tem muito contato com a família dela por problemas do passado. Ela é muito sozinha, muito solitária, exceto pelas duas melhores amigas dela, que são a Sadie e a Hannah. E quando eu comecei a ler esse livro, eu não sabia que cada um dos contos seria com uma protagonista. Depois que eu fui perceber isso, eu achei isso muito legal, né? A gente acompanha a Mara, ela não tem muito contato com a família. E a única família dela era a orientadora dela. Até que a orientadora dela acaba falecendo, só que ela deixa de herança pra ela uma casa em Boston. Ela descobre que essa casa já tem um morador, que é o sobrinho da orientadora dela. Ela tenta entrar em contato com esse sobrinho, porque é parte da casa dele. E aí, quando a Mara tenta entrar em contato com ele, ele simplesmente não responde, até que ela aparece na casa, que, querendo ou não, acaba sendo dela também. E aí, o Leon, de cara, já fica assim, meio assim com ela, porque aparentemente acha ela muito bonita. E aqui também foi uma coisa que eu percebi. Enquanto a Olive, em A Hipótese do Amor, era extremamente insegura, aqui eu acho que a Ali Hazelwood já mudou um pouquinho disso, porque logo que ele olha pra ela, a Mara fala, tipo, acho que ele gostou de mim, não sei o quê, porque ele olha pra ela como se alguém sentiu atração por outra pessoa. Mas aí a Mara decide aparecer lá, depois que ele descobre quem é ela e que é a pessoa que também é dona da casa que ele mora, ele fica irritado, eles começam a se odiar, porque eu entendo o lado dele, porque ele é uma pessoa que é dona de uma casa e ele descobre que a casa que é dele foi dada pra uma pessoa aleatória, que ele não conhece, que não é da família. Eles têm que arranjar uma forma ali de viver em paz nessa coabitação. A Mara, ela é engenheiro ambiental, e o Liam, ele também é da área aí das ciências, só que ele faz parte de uma empresa que é meio que contra o que a Mara acredita. Então eles de cara se odeiam, vivem ali naquele embate dentro dessa casa. Só que são duas pessoas morando juntas e uma hora fica insustentável esse confronto, essa guerra fria o tempo todo. Então em algum momento eles meio que selam uma paz e decidem, tipo assim, levantar bandeira branca pra gente viver bem um com o outro. E nisso que eles tentam viver mais pacificamente, eles começam a se dar bem, começam a ver que eles não são tão diferentes assim. Eles começam a falar sobre a orientadora da Mara, que era a tia do Liam. E eu também gostei bastante, só que ainda com aquela mesma situação. A descrição de homens enormes, fortes, enormes e extremamente característicos. Outra citação que eu peguei sobre esse livro é: o homem é simplesmente imenso, tão grande que bloqueia a luz do teto. Querida, pessoas podem ser altas, mas não precisam bloquear a luz do teto, cara. Não, sabe? E a menina é muito baixinha, muito delicadinha, muito pequena, magrelinha. É sempre assim. Mulheres desse tamanho, homens desse tamanho. É essa a descrição dela. Então, com esses 3 livros citados até o momento, a gente vai vendo que a Ali Hazelwood escreve personagens iguais. E que acabam, querendo ou não, eu acredito, sendo uma personificação dela mesma. E, cara, ao mesmo tempo que eu acho chato isso, porque ela não sai daquele mesmo padrão branco, baixinho, branco, europeu, altão, ela não sai desse padrão, eu entendo que ela, como escritora, querer se ver nas próprias histórias. Então, assim, já esse aqui, ele não tem tantos termos científicos, tem sim, até porque ela é uma mulher na ciência, né? Como eu falei, ela é engenheira ambiental, mas não é tão regado como a Hipótese do Amor e a Razão do Amor. Porque como é um conto, ela dá mais foco, de fato, no romance. Depois dele, eu li Presa com Você, que é o segundo conto desse livro, Odeio Te Amar. Aqui a gente acompanha a Sadie e o Eric. A Sadie, ela tem um ritual de manhã e toda vez que ela tem uma reunião muito importante, ela vai numa padaria específica e compra um croissant. Só que nesse dia que ela chega lá pra comprar o croissant, não tem croissant. O croissant nem é tão bom, mas como ela tem todo esse ritual de botar a mesma calcinha, de comer a mesma coisa e tudo mais, ela acaba ficando sem, ela acha que vai tudo dar errado. E aí esse cara tá lá comendo, ele escuta tudo o discurso dela, então na hora que ele vai sair da padaria, ele pega e dá o croissant pra ela, porque ele acabou nem comendo. Ele só viu aquela garota tagarelando sobre a necessidade de um croissant e acaba dando pra ela. E aí, nisso, ela vai atrás dele pra agradecer. E aí, eles se encontram, e aí ela agradece, eles começam a conversar, ela começa a querer conversar, conhecer ele, porque ela acha ele muito bonito, muito atraente, como se fosse um Thor. Ela descreve ele como um Thor. E aí ela começa a conversar com ele e tal, explica como é que é esse ritual dela. Eles começam a conversar e logo de cara eles se dão muito bem. Ele pergunta se pode levar ela pra sair. Eles acabam saindo na noite. E aí ela descobre que ele gosta de futebol. Futebol normal, o nosso futebol. Não o futebol americano. E ele também, ele assiste futebol fielmente. Ele assiste muito futebol feminino, inclusive. Quais as chances? Mas aí eles logo de cara, eles percebem que eles têm isso em comum, eles começam a conversar bastante. E aí ela fala que ela é engenheira, aqui não tem especificação de engenheiro de que ela é.
Mas aí eles começam a conversar sobre isso e ela fala que ela tem. Ela não é engenheira ambiental, mas ela tem propostas da engenharia de forma ambientalista, tipo assim, pra preservar o mundo, a natureza e o meio ambiente. Eles conversam sobre isso, depois eles vão pra casa, aquelas coisas. Aqui a gente tem uma cena onde a Sadie começa a se sentir muito presa com esse cara em cima dela. E assim, ao mesmo tempo que eu achei legal a Ali colocar uma situação dessa, ela não elaborou o suficiente sobre a história. Enquanto você tá ali nessa situação e a mulher se sente presa, ele para, obviamente, mas aí depois de um tempo eles acabam dando prosseguimento ao ato. Eu acho que ela não trabalhou bem isso, na minha opinião. Eu não gostei da forma como isso foi introduzida, isso foi trabalhado, isso foi concluída e esquecida nesse conto. Eu acho que como era um conto, como era curto, ela não tinha necessidade de colocar isso ali, que porque querendo ou não acaba sendo uma espécie de gatilho, de se sentir enclausurada, de se sentir presa. Então eu não gostei da forma como ela trabalhou isso no livro. E aí depois que eles têm isso, a menina tá super feliz e aí ela descobre que ele fez alguma coisa, ela perdeu um cliente por culpa dele, ódio mortal. Até que um dia ela tá saindo do trabalho dela, eles acabam pegando o mesmo elevador e falta luz. E aí eles ficam presos no elevador juntos e eles acabam tendo que se confrontar. E aí, mais citações sobre o livro. Tem aqui, ela descreve também ele. Um outro ponto, os homens além de altos, eles são sempre frios, taciturnos, tímidos, sempre assim, introspectivos, sempre, sempre, sempre. E aí a citação, ei, dou um sorriso olhando para cima, e mais, e mais, e mais para cima. Ele é mais alto do que calculei. Outra citação. Ele é algo como uma cordilheira da Groenlândia. Por quê? Ela só tá sem sinônimos pra alto? Por que não escreve um homem mediano? Ou uma mulher mediana? Ou uma mulher alta? Não sei também. Então aqui eu não gostei desse porque eu achei pouco estruturado, uma coisa que uma conversa resolveria. E eu acho que basicamente todas as protagonistas dela que decidem não confrontar os caras que elas estão apaixonadas entendem muito pouco sobre relacionamento. Porque enquanto você tá no relacionamento, qualquer relacionamento, não tô falando só de namoro, quando você gosta de uma pessoa, você vai confrontar ela porque algo que ela fez te fez mal e você quer ficar bem novamente com essa pessoa. Nenhuma delas confronta os caras. Então elas não gostam desses caras o suficiente. Uma outra coisa que me incomodou muito é tipo assim, ó, eles se encontram de manhã e à noite ela já fica assim, eu só acho que gosto muito de você, mais do que me lembro de gostar de alguém. Atração sexual é uma coisa, agora gostar é outra, totalmente diferente. Então, presa com você foi que eu menos gostei por esses motivos que eu citei. É isso, acho que ele eu avaliei com 3 estrelas ou até menos. Não me lembro. E aí vamos para o último conto, Abaixo de Zero. Abaixo de Zero foi inclusive o último conto que a Arqueiro traduziu. E ele foi o que eu mais gostei, porque foi o da Hannah. E desde o primeiro conto eu tinha gostado muito da Hannah, pela forma como ela lidar com as amigas dela. Aqui, o que eu mais gostei dessa personagem é que, diferente das outras protagonistas da Ali Hazelwood, primeiro, eu não sei se ela é latina, porque também isso não especifica, mas o sobrenome dela é Arroio. E ela não é branca. Pela foto da capa, a gente vê que ela não é branca. Não sei, ela pode ser, tipo, filha de mãe latina e pai americano, não sabemos. Mas também não é detalhado na história. Mas o que me fez gostar muito desse livro foi porque, diferente das outras protagonistas da Ali, que todas elas são referências nas suas áreas de pesquisa, são as mais inteligentes, as mais brilhantes e impressionantes. Aqui a gente conhece a Hannah e o passado da Hannah e do porquê ela ter Marte como área de pesquisa dela e como objetivo final de pesquisa dela. A Hannah, ela é uma estudante muito ruim. Ela odiava estudar, ela odiava ir pra escola, ela só ia pra poder tentar passar de ano e às vezes nem isso. Até que um menino chamou ela pra sair e falou pra ela que os olhos dela eram da cor do céu de Marte. Azul, só que o olho dela era castanho. E aí isso fez ela questionar. Quando ela não aceitou sair com esse cara, quando ela chegou em casa, ela foi pesquisar sobre o céu de Marte. E nisso ela ficou vidrada, apaixonada por Marte, sobre a atmosfera de Marte, sobre tudo que envolvia Marte. E aí isso fez com que ela tentasse, com o objetivo final da vida dela, trabalhar na NASA pra trabalhar alguma coisa relacionada a Marte. A Hannah, ela é engenheira, eu acho, não sei se é engenheira espacial exatamente, mas ela, desde que ela descobriu Marte, ela começa a estudar muito e eu achei isso muito incrível. Pouco se fala sobre pessoas que não são inteligentes naturais, não são gênios naturais. Ela é esforçada. Ela é inteligente, óbvio. Existem tipos diferentes de inteligência, mas no que diz respeito à inteligência científica, ela não é naturalmente um gênio. Ela é esforçada pra caramba. Mas enquanto ela tá na graduação, ela conhece a Sadie e a Mara. E elas ficam muito amigas, mas a Hannah não quer
ser amiga delas, porque ela se priva muito de amizade, de relacionamentos no geral. Mas elas acabam ganhando espaço muito grande no coração da Hannah. E ela precisa fazer um trabalho para uma disciplina que ela entrevistar alguém da área de pesquisa que ela quer trabalhar no futuro. A Mara acaba falando pra ela que ela tem um primo que trabalha na NASA, um primo ou alguma coisa, ela não sabe qual é o parentesco dele, porque a Mara não se dá bem com a família dela. E ela apresenta pra Hannah o Ian, que é o primo da Mara, ou alguma coisa assim, que também não se dá bem com a família, mas a Hannah vai entrevistar ele e logo de cara ela acha ele gatíssimo, tal, essas coisas assim. Mas também, ela não é descrita tão baixinha assim, ela não tem os 50, ela é mediana. Mas uma coisa que ela cita também a respeito dele, porque ele é muito alto e tal, ele sempre parece grande. Mas curvado no convés, muito baixo, ele se parece com uma grande barreira de corais. Falta de sinônimos pra alto. Mas aí ela acaba entrevistando o Ian, eles têm ali uma situação, não chega a ser sexo, mas eles têm ali uma situação, e aí o Ian chama ela pra sair, só que a Hannah, ela não quer, porque ela tá focada no trabalho e na carreira dela. Então ela não se permite ter relacionamentos e ter jantares. Aí ela fala mais se você por acaso quiser fazer aquelas coisas de novo, só você brigar. Não se ligam, obviamente. 5 anos se passam, ela termina a graduação dela, ela vai pro doutorado, etc. E ela consegue um emprego na NASA. Quando ela chega lá, que ela dá de cara com o Ian, que tem um posto muito mais alto na NASA do que ele tinha 5 anos atrás. Alguns meses depois, ela tava trabalhando na base de Houston da NASA e ela acaba indo pra Noruega pra poder fazer um experimento relacionado a uma coisa que ela tá construindo, né? Que é um mini rover. Que esse mini rover deveria ir pra Marte. Mas pra isso, ela tem que fazer um teste com ele na Noruega, que seria um clima mais parecido com Marte. Então ela vai pra lá, só que é uma expedição muito perigosa. Mas ela vai sozinha e ela acaba presa numa fenda no meio de uma tempestade na Noruega. E quem vai salvar ela? Sim, o Ian. E aí, como ela tem essa experiência de quase morte, né, ficar presa numa fenda no meio de uma tempestade na Noruega, o Ian, ele liga pra prima dele, que é a Mara e a Sage aparecem na base da NASA de Houston pra poder ver a Hannah e ver como é que ela tá e ver se ela tá bem, porque ela passou por essa experiência, ela não tinha contado pras meninas, mas o Ian acaba contando. E junto com o Ian, as meninas elas levam o Liam e o Eric. E aí eles dois eles 4, né, vão pra Houston e a gente tem essa grande reunião todos esses protagonistas desses contos. Eu achei uma finalização de contos incrível, maravilhosa, eu achei incrível. Esse foi meu conto preferido, não só pela Hannah, mas pelas outras duas terem aparecido, porque culminou nesse final super legal e emocionante. Esse vídeo já tá ficando muito maior do que eu esperava, mas eu quis dar detalhes sobre cada uma das histórias pra chegar aqui no final e dar minha opinião final. Vamos lá, pra falar se vale a pena ler Ali Hazelwood ou não. Eu, como uma mulher na ciência, eu achei incrível todos os detalhes envolvendo as áreas de pesquisa de cada uma delas, toda a trajetória de histórias de vida dela, toda a relação delas com a academia, principalmente. E eu achei legal, nos 2 livros onde a Ali tem espaço para fazer isso, colocar homens machistas nas áreas que as meninas trabalham, porque isso acontece. Eu, felizmente, nunca passei por nenhuma situação assim, mas já cansou de acontecer de eu fazer matérias onde todas as minhas turmas são bem pequenas, mas já cansou de fazer matérias onde as minhas turmas são, tipo, um monte de homem e só eu e minha amiga de mulheres. Então, assim, é inevitável determinadas coisas, mas são coisas que podem ser evitadas como homens decentes nas áreas das ciências. E a gente tem a sorte aqui de todas essas protagonistas terem achado caras legais. Mas todos esses caras absurdamente altos, absurdamente característicos, são todos iguais. No final de Abaixo de Zero, todos eles ali se encontram e os meninos, eles logo de cara se dão muito bem, porque todos eles são iguais, todos eles são brancos, todos eles são altos, todos eles são das áreas das ciências, todos eles são tímidos, taciturnos, introspectivos. É inevitável eles se darem bem porque eles são praticamente a mesma pessoa. E se o Adam e o Levi, de A Razão do Amor e a Hipótese do Amor, se encontrassem, eles também se dariam bem porque são pessoas idênticas. Os mesmos personagens. Já as meninas, eu acho que a Ali, ela dá uma mudada aqui ou ali, mas ainda assim seguem muito parecidas. Meninas baixinhas, pequenas, tímidas, muito boas, tirando a Hannah, mas todas elas naturalmente gênios, referência nas áreas de pesquisa de cada uma delas. E assim, gente, não é tão fácil assim se destacar nas ciências, não. Porque são muito... Mesmo que as ciências sejam uma área que tem poucas pessoas trabalhando nela, porque, por exemplo, no meu curso poucas pessoas se formam por período, tem muita gente fazendo as coisas. Então, assim, não é tão fácil, assim como a Ali faz parecer, ser referência. Mas eu acho legal também ela colocar mulheres que são referências em suas áreas de pesquisa, porque
outras pessoas que leiam esse livro e querem trabalhar nas áreas de ciências que essas protagonistas trabalham, vão poder ver uma possibilidade de serem referências em suas áreas. Então eu acho isso muito positivo e muito legal. Todos os detalhes das áreas de pesquisas eu achei muito legal, mas eu também entendo as pessoas que não gostam, porque são pessoas que, querendo ou não se interessam por isso, porque não é a própria área de pesquisa. Se eu, por exemplo, faço história ou qualquer outra graduação, ou até nenhuma graduação, eu não vou querer saber detalhes de, tipo assim, uma história, num livro, da graduação desses personagens, da trajetória de vida científica desses personagens. Então eu entendo quem não gosta, mas eu particularmente vou responder aqui. Acho que vale a pena ler sim Ali Hazelwood como uma mulher na ciência. Se eu não fosse, não acho tanto. Porque são personagens iguais, são histórias muito parecidas, cenas de Hot muito bem desenvolvidas, mas também são todas parecidas. O mesmo problema que eu tive com a Talia Hibbert enquanto Acorda pra Vida Chloe Brown e Se Liga Dani Brown são histórias iguais, homens iguais, com problemas relativamente parecidos, com travas sociais parecidas. Sob o mesmo teto, o cara, ele é demissexual. A hipótese do amor, a Olive também é demissexual, mas também é uma sexualidade que não é elaborada. A Ali Hazelwood, ela coloca essa sexualidade ali no livro, mas ela não elabora sobre isso. Ela tem espaço, principalmente num livro grande como a hipótese do amor, ela tem espaço de elaborar sobre a demissexualidade, mas ela não faz isso, ela deixa uma coisa meio implícita, tanto nesse quanto em Sob o Mesmo Teto. Então eu acho que determinadas coisas ela teria mais espaço pra abordar, teria mais espaço pra falar. A Ali, ela é relativamente nova, ela tá começando a escrever romances. Basicamente agora a gente tem esses aí dela, e eu acho que ela tem espaço pra melhorar. Ela tem, acho que ela, se eu não me engano, ela anunciou um outro livro aí que não vai ser das áreas das ciências especificamente, tipo, no meio acadêmico, restritamente. Então assim, eu estou curiosa pra saber como é que vai ser esse novo trabalho dela, porque é bom ela sair da zona de conforto dela, porque a zona de conforto dela é homens altos, gigantes, muito magicamente bons de cama, mulheres baixas, pequenas, estreitas e inseguras nas áreas das ciências e enemies to lovers. Aqui, com todos esses livros, a gente percebe que a Ali Hazelwood basicamente só sabe escrever sobre isso. Entendeu? É legal, é interessante, é divertido, mas, sabe, é legal ver mulheres nas ciências e eu gostei muito disso. Mas se ela lançar um outro livro que continuar dessa mesma forma, não vale a pena, porque vão ser as mesmas histórias com nomes diferentes. Então, assim, esse vídeo, como eu falei, eu acho que ficou maior do que eu gostaria. Mas eu também gostei muito de gravar ele, porque eu quis dar detalhes sobre cada uma das histórias e fazer o meu apanhado sobre o que eu acho da escrita da Ali Hazelwood. Os próximos vídeos que eu for fazer nesse mesmo estilo, né, eu vou fazer da mesma forma, porque eu acho que serve tanto pra quem já leu todos os livros pra me falar se concorda comigo ou não, também pra quem não leu e tem vontade de ler ou não os livros da Ali Hazelwood. Eu acho que tem outros livros interessantes pra gente ler, mas se você quer um livro com protagonista nas áreas da ciência, como eu quis, lendo todos eles, vale a pena. Mas se você quer só um romance gostosinho com Hot, tem outras opções. Inclusive, tem outro vídeo aqui no canal com os meus 5 romances com Hot favoritos. Caraca, a conexão que eu fiz agora, eu juro pra vocês que não foi combinada. Mas ficou muito boa. Mas assim, você pode assistir esse vídeo com outras indicações de romance com Hot. Inclusive, vocês podem me indicar nesse vídeo outros romances com Hot. Porque se você só procura isso, tem outras autoras pra você ler e conhecer. Mas, se você quer mulheres nas áreas STEM, vale a pena. Vale a pena. Eu espero muito que vocês tenham gostado desse vídeo. Eu particularmente gostei muito de fazer e eu gostei muito de ler todos os livros da Ali Hazelwood. Foi basicamente esses últimos aí que eu li. Foi quase junto e eu achei isso muito legal, porque eu fui detalhando aqui na minha conversa sozinha no WhatsApp os detalhes de cada uma das histórias pra poder pegar e poder falar o que eu achei sobre cada uma das histórias separadamente. Então eu espero muito, muito que vocês tenham gostado desse vídeo. Se você chegou até aqui, tira um print, tira uma foto, posta lá nos seus stories do Instagram me marcando, falando sobre o vídeo, falando sobre o projeto de postar vídeo todo dia, porque assim você vai me ajudar demais, demais, demais a divulgar não só a mim, meu conteúdo, meu canal, mas também esse projeto. E assim me ajuda engajando também, compartilhando e divulgando também, porque isso vai ser incrível. É isso, gente. Eu espero muito que vocês tenham gostado desse vídeo. Se você chegou até aqui, muito obrigada, porque eu sei que esse vídeo ficou longo. Mas eu espero que você tenha gostado. Comenta aqui no vídeo outros autores que você quer que eu faça um vídeo parecido com esse, lendo todos os livros dele, falando se vale a pena ou não. Muito obrigada por ter assistido o vídeo até aqui. Um beijo e até amanhã.